Romanos capítulo 15, versículo 13. É assim que nos diz a palavra do Senhor: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. É um prazer podermos estar aqui e podermos expressar o que a palavra do Senhor tem para transmitir para cada um de nós. Nós vamos hoje examinar a palavra de Deus e refletir um pouco sobre a esperança em tempos de adversidade. Os tempos de adversidade são aqueles que quase todos nós passamos, que de vez em quando alguém próximo de nós está vivendo esse tempo de adversidade. E o que o nosso Deus, o que a palavra de Deus tem a nos falar, quando se refere a essas adversidades e como ter esperança mesmo vivendo momentos difíceis, mesmo vivendo tempos de adversidade. A jornada da vida ela é repleta de desafios e de incertezas. Mas a Bíblia nos assegura que a esperança de quem está firmado em Deus, de quem está firmado em Cristo, é uma esperança que é sustentada pela fé que nós temos nele. Nós vamos explorar 3 princípios fundamentais que nos ajudarão a manter a esperança em meio a tribulações, em meio a adversidades. Algo que tem sido especialmente relevante em nossa época. Mas como é que a palavra de Deus nos oferece esperança em tempos em que muitas pessoas olham e dizem: não há esperança, não há jeito. Em momentos de incertezas, em momentos de dúvidas, a palavra de Deus ela nos traz orientação e conforto nesses momentos terríveis que muitas vezes nós atravessamos. Essa passagem que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, é uma palavra poderosa, e ele traz uma declaração muito forte sobre a esperança em meio às adversidades. Paulo nos lembra que Deus é o Deus da esperança. Ele tem o poder de encher os nossos corações com alegria e paz, mediante a nossa confiança nele, mediante a nossa fé nele. Se nós entregarmos inteiramente nossa vida em suas mãos, confiarmos verdadeiramente nele, não há dificuldade, não há luta, não há desafio que nós não possamos vencer. É claro, é por isso que ele deixou o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para ficar para sempre habitando em nós, para que nos ajude, para que nos console, para que nos conforte, exatamente quando nós estivermos vivendo momentos difíceis. Então, o que a palavra de Deus ela tem a falar para nós, que palavra de esperança ela tem para cada um de nós, quando estivermos enfrentando tempos de adversidade. Primeiro, queria convidar você mais uma vez a uma leitura da palavra do Senhor, em Isaías capítulo 41 e 10. Isaías 41 e 10. A palavra de Deus diz: não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Ele faz a promessa de estar presente nos nossos momentos de adversidades. A presença divina, a presença de Deus no momento de luta, no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, é tudo o que nós precisamos. Às vezes nós procuramos alguém em que nós pudéssemos contar, para nos ajudar a superar algum desafio. Agora, vem o Senhor dizendo: eu mesmo estarei com você. Eu mesmo estarei presente na hora da sua dificuldade, na hora da luta, na hora da provação. Agora você imagina
O profeta Isaías transmitindo essas palavras ao povo de Deus, que estava prestes a enfrentar a ameaça de serem deportados. Eles estavam sendo ameaçados de serem exilados. Mesmo em tempos de incertezas e medo, Deus promete a sua presença constante. Olha, Isaías, ele transmite essa palavra ao povo. Olha, algo difícil está para acontecer. As adversidades estão prestes a chegar. Daqui a pouco vocês vão ser exilados. Vocês vão ser levados como escravos para uma outra nação. Vocês vão ser presos. Muita tribulação, muita dificuldade está por vir. Mas tenham certeza, Deus, Ele mesmo, Ele próprio vai estar com vocês. Sabe, queridos, às vezes a gente canta uma música que até diz que as dificuldades estão por vir, as lutas estão por vir, mas a clara certeza de que Deus vai estar conosco é o alívio que nós precisamos. É a certeza de que nós não vamos estar só. É a certeza de que vamos vencer, seja qual for a jornada difícil, seja qual for a luta. Eu estava refletindo um pouco sobre a palavra e refletindo o quanto nós temos perdido pessoas importantes para nós nos últimos dias. Pessoas relevantes. Eu vi um comentário de um pastor no grupo dos pastores batistas dizendo que muitos estão sendo levados ao céu esses últimos dias. E mais recentemente perdemos um pastor tão jovem, tão novo ainda, com tanta perspectiva de vida, com tanta coisa ainda para oferecer, mas aprove Deus levá-lo, porque o nosso Deus, Ele está presente em todos os momentos, e a prova de que Deus está presente é que Deus o levou. Deus o levou porque Deus estava presente, estava vendo o seu sofrimento, estava vendo a sua dor. E Deus sabe exatamente a hora, o momento de agir. E nós não sabemos a forma em que Deus vai agir. Mas a certeza que temos é que Ele vai agir, porque Ele está presente. Ele não é um Deus ausente. Ele não é um Deus que foi viajar de férias e deixou o seu povo. Ele está presente porque Ele habita em nós. Ele está presente porque não tem como nós o deixá-lo de lado. Onde estivermos, Ele vai estar. Então o povo de Deus estava aqui, prestes a sofrer, prestes a passar por humilhação, prestes a passar por lutas e dificuldades. Aí vem esse texto, vem essa palavra. É o próprio Deus falando através do seu profeta, dizendo: não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Receba essa palavra esta noite. Receba o próprio Deus falando com você. Sempre que eu me disponho a trazer a palavra do Senhor, a minha oração é sempre uma: Senhor, me usa como vaso em tuas mãos. Me usa, Senhor, usa meus lábios, para que o Senhor possa transmitir aquilo que o Senhor quer, para que a tua palavra seja falada, para que não seja eu mesmo que fale. Eu sempre digo em oração essas palavras porque eu preciso ser simplesmente um instrumento na mão de Deus. E essa é a palavra do próprio Deus falando com você, dizendo: não temas. Eu não sei qual é o desafio que você tem passado esses últimos tempos. Não sei qual é a adversidade. Essa palavra adversidade é uma palavra ampla. Ela envolve todo e qualquer problema do ser humano. Ela envolve toda e qualquer luta. Ela envolve todo e qualquer desafio que você possa estar enfrentando na sua vida. Queria que você ouvisse agora a voz de Deus falando com você. Mas não essa voz que eu estou falando, mas uma voz serena e tranquila dizendo: não temas, porque eu sou contigo. É o nosso próprio Deus declarando a sua presença constante
em nossa vida. Você não está só. Você não está só na sua luta. Você não está só nos seus desafios, nas suas dificuldades. Você não está só no enfrentamento da luta que você está enfrentando, seja espiritual, seja material, seja desemprego. Mas às vezes as lutas vêm tirando a nossa esperança. Quando nós vemos as coisas difíceis, a gente acha que não tem esperança para mim. Talvez você tenha tentado já várias vezes obter êxito. Talvez tenha feito todos os concursos que apareceu até agora e nada. Às vezes a gente perde a esperança por algum motivo. Mas a palavra de Deus vem ao nosso encontro, ao encontro da nossa necessidade, dizendo: não temas porque eu mesmo, eu próprio, o teu Deus, eu estou contigo, eu te ajudo, eu não te desamparo. Amém, irmãos? Em meio à pandemia global que nós vivemos, muitos de nós enfrentamos isolamentos, muitos de nós enfrentamos preocupações, desespero, por causa da saúde, medo que as coisas piorassem, medo que nunca mais as coisas fossem voltar à normalidade, medo de nunca mais sentar nos bancos normalmente como estamos hoje. Hoje tememos novos desafios, hoje tememos novas situações que vêm ocorrendo todos os dias. Hoje nós olhamos para a sociedade, para o caos que muitas vezes se instaura na sociedade, e a gente tem medo. Mas eu queria dizer para você, nesse momento de medo, nós encontramos esperança, ao nos lembrarmos do Senhor, ao nos lembrarmos que Ele diz: eu estarei com você, eu te ajudo, eu te pego pela tua mão, e te ajudo a atravessar os mares da vida, as dificuldades que talvez você tenha enfrentado. Nós também precisamos entender que o que nos ajuda a ter esperança em tempos de adversidade é saber que Deus nos dá vitória sobre o medo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7, eu convido você para ler comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7, que diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha essa palavra. Olha esse texto tão maravilhoso. O nosso Deus nos garante vitória sobre o medo. Não andeis inquietos por coisa alguma. Ao escrever aos Filipenses, Paulo estava preso. Olha aí. Ele estava em prisão. Estava enfrentando incertezas. Ele não sabia o dia do amanhã. Ele não sabia o que iria acontecer com ele. Ele não sabia do seu futuro. No entanto, ele nos ensina a entregar as nossas incertezas, as nossas preocupações, as nossas dúvidas nas mãos de Deus através da nossa oração. O resultado, existe um resultado. Ele disse: olha, não andem inquietos, não andem preocupados, não andem ansiosos por coisa alguma, mas faça conhecidas diante de Deus todas as suas preocupações. Em oração e súplica, fala para Deus. Sentado na beira da tua cama ou de joelhos, fala para o Senhor das tuas preocupações, fala para Ele das tuas dúvidas, fala para Ele das tuas lutas, fala para Ele das tuas inquietações. Paulo diz: não andeis ansiosos, não andeis preocupados por coisa alguma. Sabe, nos dias de hoje, o medo tem tomado conta de muitos de nós.
Muitas vezes o medo toma conta de tal forma que nós não conseguimos avançar na vida. Nós não conseguimos avançar nos nossos projetos, nos nossos propósitos. Muitas vezes nós estagnamos, nós paramos, nós não avançamos por causa do medo. Temos medo de não dar certo, temos medo de não conseguir, temos medo de perder alguma coisa, temos medo de fracassar. No entanto, a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós entregamos nossas preocupações a Deus, quando nós entregamos nossos medos a Ele, através da nossa oração, através da nossa súplica, o resultado é paz. E não é uma paz qualquer, não. É uma paz que transcende a nossa compreensão. É uma paz que vai além do nosso entendimento. Olha o que o texto diz aqui, olha, que sejam conhecidas as vossas petições sobre tudo diante de Deus. E ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Você já parou para imaginar uma paz que excede todo entendimento? É quando as pessoas não compreendem como é que conseguimos ter paz em meio a lutas. Como conseguimos estar em paz em meio às nossas guerras, em meio às nossas tribulações. Em tempos de guerra, em tempos de luta, nunca pare de lutar, nunca pare de orar, nunca pare de suplicar ao Senhor, nunca pare de entregar tudo no altar do Senhor. Em tempos de guerra, em tempos de dificuldades, em tempos de medo, você precisa fazer com que Deus conheça através dos seus lábios, não que Ele já não saiba, porque Deus já sabe todas as coisas, mas Ele precisa, Ele quer, Ele anseia que o seu servo venha diante dEle e suplique, e fale para Ele. O meu pai pode muito bem saber de algo que eu preciso, mas quando eu chego para ele, digo, papai, porque eu chamo meu pai de papai, principalmente quando eu mais preciso dele. Quanto mais eu preciso ouvir a voz dele, eu digo, papai, eu preciso do Senhor. Tem muitos filhos que não chamam mais o pai de papai, mas eu acho isso muito carinhoso, eu acho isso muito bonito, eu acho isso mais aconchegante, eu acho que isso é algo mais próximo. Que tal você chegar para o seu papaizinho do céu e dizer, meu papai querido, eu preciso do Senhor. Eu sei que o Senhor já sabe, porque não há nada nesse mundo, nessa vida que o Senhor não saiba. Eu sei que o Senhor já sabe da minha luta, da minha dificuldade, da minha tribulação, do meu medo. Mas eu quero sentir essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que excede a razão, essa paz que ninguém entende. Como eu posso ter essa paz, meu Deus? Ele diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como ter paz no meio do luto, quando se perde alguém que se ama? Como ter paz? Como ter paz quando se perdeu o emprego? Como ter paz quando você está enfrentando problemas conjugais? Como ter paz enfrentando lutas e desafios? É por isso que essa paz é a paz que excede o entendimento humano. É uma paz que ninguém compreende, que ninguém entende. Como é que esse ser humano consegue ter paz com tanta tribulação? Como Jó conseguia ter paz, mesmo tendo perdido tudo? É essa paz que excede a compreensão humana, o entendimento humano. Essa paz é oferecida por Deus para aqueles que oram e que suplicam, que se entregam diante dEle, que falam para Ele, papaizinho querido, ó meu papai, eu estou precisando de Ti. Amém, irmãos? Paulo, mesmo aprisionado, olha, e as prisões romanas não eram fáceis. Normalmente ele era acorrentado, tanto nos braços como nas pernas, o homem mal se movia.
Ele vivia acorrentado, ele estava preso. As incertezas talvez tomavam conta da vida dele, mas ele só tinha uma certeza: que Deus estava com ele e que ele tinha paz por isso. Quando a ansiedade bater à nossa porta, nós podemos seguir o exemplo de Paulo. Em vez de nos preocuparmos com o amanhã, coloquemos nossas preocupações diante de Deus. Praticar a oração, praticar a súplica, é entregar para Deus as nossas dificuldades, os nossos anseios. Entrega para o Senhor os teus anseios, as tuas lutas e as tuas dificuldades, e Ele, o nosso Senhor, o nosso Deus, vai cuidar de cada um de nós. Por último, nós precisamos também, para ter paz, para ter esperança em meio às adversidades, nós precisamos praticar a solidariedade e o amor ao próximo. Porque como é que vamos ter paz? Olhando para o lado e vendo o sofrimento alheio e nós não tendo sentimento algum quanto a isso? Como ter paz sabendo que alguém a quem conhecemos sofre também? 1 João capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus diz. 1 João capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. João nos lembra que o nosso amor uns pelos outros é o reflexo do amor de Deus em nós. Você sabe o que é o reflexo do amor de Deus em nós? Isso precisa ser automático. Quando você se olha no espelho, logo salta a tua imagem diante do espelho. O reflexo do amor de Deus em nós deve saltar como um espelho na vida das outras pessoas. Eu preciso amar as outras pessoas também. Como vamos ter paz? Ao saber que tantas pessoas sofrem também. Eu fico triste quando, andando pelas ruas da cidade, eu vejo nos sinais de trânsito pessoas pedindo ajuda, pedindo dinheiro. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Quando alguém te pede um dinheiro, tu não sabe em que essa pessoa vai usar esse dinheiro. Às vezes a gente pensa, ele vai usar drogas, ele vai comprar bebidas, mas às vezes ele quer comprar comida. E um dia desses eu fiz algo que talvez alguém diga: isso é insano, pastor. Por que o senhor fez isso? Eu parei em um certo lugar, alguém chegou e controlou o trânsito para mim tirar o meu carro, aí depois veio pedir dinheiro. Disse: o senhor me arranja um dinheiro para me comprar uma comida? Eu disse: você quer dinheiro para comprar drogas, não é? Disse: não, é para comprar comida. Fala a verdade. É para comprar drogas? Se você falar a verdade, eu te dou. Eu disse: é sim, senhor. Me dê R$2 para mim completar um dinheiro para me comprar uma droga. E eu dei. Pastor, o senhor deu dinheiro para o rapaz ir comprar drogas, mesmo sabendo que ele ia comprar drogas. Por um bom tempo eu consegui prender a atenção dele. E nós conversamos ali. E eu disse para ele: você vai comprar drogas? E amanhã você precisa de mais dinheiro para comprar mais drogas. Porque as drogas é a sua prisão. As drogas te aprisionam. Você precisa ser livre. Você precisa de liberdade. Você precisa de Cristo na sua vida. Você precisa ir para a igreja. Você traz sofrimentos para a sua família. Você traz sofrimentos para todo mundo. Ele disse: é verdade. A minha mãe sofre por causa disso. E eu não posso mais voltar para minha casa. Porque eu estou destruindo tudo que tem dentro de casa. Quantos não vivem uma vida como essa? E como vamos ter paz sabendo que o mundo jaz no maligno? Como ter paz em saber que todos os dias morrem pessoas e eles estão povoando o inferno e não o céu? Como ter alegria com a morte do ímpio por saber que ele morreu eternamente? Que ele morreu sem Cristo, que ele não tem outra oportunidade.
Como ter tranquilidade, felicidade e alegria, sabendo que tem tantas pessoas que sofrem, que talvez não tenham o que comer hoje. João nos lembra que o nosso amor para com os outros deve ser o reflexo do amor de Cristo em nós. E esse reflexo ele quer sair para fora. Nós precisamos transmitir o amor de Cristo às pessoas, amando-as também, assim como Ele nos amou. Assim como Ele nos amou e se entregou por nós, assim como Ele nos amou e deu a vida por nós, mesmo sendo nós pecadores. Antes de você se converter, Cristo já tinha morrido por você. Antes de você ser uma pessoa salva, lavada, remida pelo sangue de Cristo, você era um perdido, que caminhava em direção ao inferno, que praticava as coisas erradas, as coisas que o mundo oferece, que vivia na prática do pecado. E Deus amou por você, morreu por você. Hoje nós somos confrontados com muitas divisões sociais, conflitos e desigualdades. No entanto, nós podemos encontrar esperança ao entendermos que quando nós estendemos a mão para ajudar alguém que está aflito, quando nós damos um pouco do nosso tempo para aqueles que ninguém tem tempo mais para eles, que ninguém quer dar atenção para eles, ninguém quer falar com eles. Pastor, o senhor deu R$2 para o rapaz porque o senhor teve um tempo para conversar com ele. Ele não ia me dar esse tempo de graça, não. E Cristo pagou muito mais. Ele pagou com a própria vida. Ele pagou com o seu sangue o preço da minha e da sua salvação. E nós precisamos amar as pessoas também, pregando o Evangelho para elas, falando do amor de Jesus para elas, falando que há esperança para elas também, falando que em meio ao caos que elas estão vivendo, em meio às lutas que elas estão vivendo, há esperança, que mesmo acreditando que não tem mais jeito, que mesmo acreditando que estou abandonado pela sociedade, que não há quem queira saber de mim, que não há quem queira se aproximar de mim, que não há quem tenha amor por mim, você precisa dizer para essas pessoas que há alguém sim, há alguém que os amou tanto, tanto ao ponto de morrer por elas. Nós precisamos dizer para essas pessoas que há esperança, porque há esperança mesmo para um tronco velho, para uma árvore que já morreu, que a gente olha para ela e pensa que não tem mais jeito, que o tronco dela está seco. A palavra de Deus diz que pode germinar, se as raízes dela ainda tiver vida. Há esperança para uma sociedade que morre a cada dia. Há esperança para pessoas que talvez você diga que não tem mais jeito. Há esperança para as pessoas que talvez batam na tua porta dizendo: senhora, me dá um prato de comida. Há esperança, e a esperança é Jesus. Amém, igreja? Amém. Queridos irmãos e irmãs, em tempos de adversidade, a esperança que nós encontramos é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma âncora para as nossas almas. Eu coloquei 2 termos aqui nessa conclusão. A palavra de Deus, ela é a âncora para as nossas almas. Você sabe o que é uma âncora? Uma âncora é uma ferramenta que é utilizada nos navios para prendê-lo, para que ele não possa sair daquele lugar, mesmo que venha uma tempestade. A âncora, ela segura o navio, seja qual for o tamanho, para que ele fique firme ali naquele lugar, mesmo que as águas estejam tumultuadas, mesmo que os ventos estejam soprando, a âncora mantém aquele navio ali naquele lugar. A palavra de Deus é a âncora para as nossas almas. Ela é a firmeza que nós precisamos. Ela é a esperança que nós temos em momentos difíceis, em momentos turbulentos, em momentos de lutas, de desespero, de medo, de adversidade. É a âncora que nós precisamos estar
ligados, é a âncora que nos segura firmes, que faz com que não nos desviemos da palavra, que faz com que continuemos firmes na palavra do Senhor. Em meio à tribulação e às incertezas desse mundo, a palavra de Deus também é um farol que nos guia no meio das incertezas. Você imagina só, marinheiros perdidos, há muitos dias perdidos, já tinha acabado a água, já acabou a comida, a esperança deles já estava indo embora, porque a nossa esperança parece que está baseada naquilo que vemos. A nossa esperança está baseada, quando o marinheiro olha e diz, tem água ainda. Quando ele olha assim para o lado, diz, ainda tem uma porção de comida, ainda dá para a gente ficar aqui uma semana. Mas aquela semana passou, a comida acabou. E agora eles estão pegando a última garrafinha de água e bebendo e dizendo, a nossa esperança está aqui. Se a sua esperança for nesse mundo, se a sua esperança for nas coisas que o mundo pode oferecer, que triste é a sua esperança. A nossa esperança é como um farol. Aí de repente, um dos marinheiros olha a longe, olha a milhas de distância, e ele vê uma luz. E aí ele começa a navegar em direção àquela luz, e aquela luz começa a ficar mais forte, e ele grita para os outros, nós estamos salvos! Nós estamos salvos porque eu estou avistando o farol. Se a gente andar na direção do farol, nós estamos salvos. E aí há uma alegria naquele momento, há uma festa, eles ficam felizes, eles gritam porque eles foram salvos. A palavra de Deus é um farol que traz salvação no momento das incertezas da nossa vida. Quando a gente pensa que é o fim, que não dá mais certo, que não tem jeito, a palavra de Deus é o farol. Para tudo que você pensar na tua vida, para o teu casamento que talvez esteja na última garrafinha de água, talvez você esteja bebendo o último gole, você acha que a esperança está indo embora, aí você vai para a palavra, vai para a fonte, vai para o farol, procura a direção. Como é que você está sofrendo, está lutando, está vivendo uma vida de adversidade, e continua na escuridão, sabendo que a palavra de Deus é o farol que nos guia no meio da escuridão, é o farol que nos guia quando não há mais esperança, quando o mundo se fecha, e quando nós olhamos para todos os lados, a gente diz, não tem jeito. A palavra de Deus é o farol. Ao lembrar das palavras de Deus, nós encontramos vitória em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Amém, igreja? Amém. Essa era a simples palavra que Deus tinha para transmitir para você. Na simplicidade desse texto, desses textos que nós lemos, que você encontre um renovo para a sua vida, que você encontre paz, mesmo em meio a lutas, que a esperança tome conta da sua vida, mesmo no meio de tantas adversidades.